paz do Senhor, queridos irmãos, prezados professores e alunos, estamos novamente aqui com vocês, diretamente dos estúdios da ADC TV, também no canal ADC Educacional, trazendo para você a pré-aula para a classe de jovem nessa temática que estamos estudando ao longo desse primeiro trimestre de 2025, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago, é o que estamos estudando ao longo desse trimestre, que certamente hoje chegaremos à quinta lição e temos aprendido, temos recebido de Deus um aprendizado maravilhoso, ensinamentos práticos acerca desta epístola, desta carta de Tiago, e certamente Deus tem nos dado o embasamento, o conhecimento necessário para que possamos assim sobressair todas as dificuldades que sobrevêm à nossa vida através da palavra de Deus. Nós estaremos estudando no dia de hoje a autenticidade acerca da nossa vida, de uma fé que poderá ser morta ou viva, vai depender da nossa vida. Mas o tema da nossa lição de hoje está já em tela, a autenticidade contra uma fé morta. O texto do dia nos diz: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3,18. Esse texto vai enfatizar muito bem aquilo que nós iremos adentrar na lição de hoje, prezados irmãos, alunos e professores, aquilo que nós deveremos ser como servos de Deus, acerca da nossa postura como cristão, como nós nos apresentaremos diante das pessoas com uma vida de misericórdia, uma vida de compaixão e sempre tendo a empatia com a vida do nosso semelhante e agindo também com a nossa vida, não só apenas com as nossas palavras, mas precisaremos demonstrar com o amor de Deus no nosso coração acerca daquilo que nós somos, que somos considerados como cristãos, pequenos cristos, aqueles que estão sendo discípulos do Senhor nessa terra para levar a palavra de Deus, mas também para ajudar os nossos irmãos, os nossos amigos, as pessoas que estão próximas a nós, que precisarão da nossa assistência, da nossa ajuda, e se estiver ao nosso alcance, certamente nós iremos ajudar. Dentro dessa temática, ao longo do trimestre, nós estamos abordando a verdadeira religião. A palavra religião, no seu original, significa religar. E nós precisamos estar conectados, religados sempre ao nosso semelhante, porque é um mandamento de Deus. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, diz a palavra de Deus. A síntese diz, ou resumo, a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. As nossas ações, prezados professores e alunos, é que vão demonstrar, é que vão espelhar, é que vão nos mostrar realmente para a sociedade, para as pessoas ao nosso redor, realmente aquilo que nós professamos em fé em Cristo, aquilo que nós estamos aparentando ser e que precisaremos realmente não só apenas aparentar, mas viver e vivenciar, e as pessoas precisarão ver nas nossas vidas essa diferença em nós termos uma vida de caridade. Essa caridade nós podemos saber e vermos que é o amor em ação, é a nossa postura diante da necessidade do nosso semelhante, o nosso irmão, que precisará da nossa ajuda e certamente estaremos de prontidão para ajudá-los. Como de costume, nós teremos 3 objetivos, iremos delimitar esses 3 objetivos que serão centrais. É claro que iremos abordar coisas ainda mais acerca desses objetivos, mas inicialmente são os objetivos principais, que são a coluna vertebral da nossa lição de hoje e que tem sido também a coluna vertebral de todas as lições, para nós continuarmos trazendo as informações acerca das lições e da palavra de Deus, que é o mais importante. E aí nós já vemos em tela, o primeiro objetivo é compreender os perigos de uma fé improdutiva. 2, explicar as evidências da fé por intermédio das ações. E 3, destacar o exemplo de fé de Abraão e Raabe. Nós iremos ver que a nossa fé, ela precisará ser produtiva e não improdutiva e nem inútil. A nossa fé é uma fé que vai gerar resultados
nas nossas vidas, independentemente da condição que estejamos, nós iremos fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazermos. O texto que nós estaremos estudando em classe e que será ali o nosso basilar, o texto basilar para esta lição, é o texto de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo de número 26. Será importante, professor, será importante, aluno, que você analise esse texto nos pormenores, analise cada palavra desse texto, porque certamente irá te ajudar a compreender o cerne desta lição de hoje. Você vai compreender a mensagem central, né, dessa lição de hoje, a partir desse texto, o que o autor quer dizer, quais são as pormenores que serão abordadas dentro desse texto, e certamente teremos um aprendizado muito maravilhoso. A introdução da revista diz: a carta de Tiago apresenta uma visão prática da fé cristã, desafiando os crentes a demonstrarem sua fé por meio de ações. Na lição deste domingo estudaremos o texto de Tiago 2, do 14 ao 26, que trata a esse respeito. O texto aborda a relação intrínseca entre fé e obras, advertindo-nos contra uma fé inativa ou morta. Abordaremos os perigos de uma fé improdutiva, a evidência da fé por meio das ações e exemplos bíblicos de uma fé viva. Será difícil ou até mesmo impossível nós desassociarmos a fé das obras. Nós precisamos dizer que temos fé, que temos confiança em Deus quando nós temos, mas ao mesmo tempo ter uma vida de ação, de agir quando alguém está próximo a nós e precisa da nossa assistência. Quando alguém vem a nós com uma necessidade, nós temos fé, claro, de orar a Deus, para Deus agir naquela vida, mas ao mesmo tempo nós iremos entender nesta lição que nós precisaremos fazer a nossa parte, aquilo que está sobre a nossa tutela em fazer, aquilo que está ao nosso alcance a realizar, nós precisaremos fazer, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito de Deus e há um amor grandioso por todas as pessoas, independentemente de quais sejam os domésticos da fé, ou sejam nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, ou as pessoas da nossa vizinhança, ou até mesmo pessoas que nós nunca tínhamos visto e agora se apresentam a nós e precisam da nossa ajuda. E nós, como cristãos, precisamos espelhar na nossa vida a glória de Deus, a presença de Deus e realmente características que vão demonstrar na nossa vida que nós temos um comportamento autêntico e que a nossa fé, ela não é uma fé morta, mas é uma fé produtiva que vai ajudar o nosso semelhante. O tópico 1 diz: os perigos de uma fé improdutiva. Subtópico 1, inutilidade. Em Tiago 2, há duas perguntas. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pergunta 2. Porventura a fé pode salvá-lo? Note que a questão não é uma oposição entre fé e obras, mas sim entre a fé viva e a fé morta. Uma fé que não se traduz em ações é improdutiva e inútil. A verdadeira fé se manifesta em obras de amor, compaixão e obediência a Deus. A nossa fé, ela precisa ser retratada nas nossas ações práticas, na nossa vida e com o nosso semelhante. Como vemos aqui acerca desse comentário, não há aqui uma distinção entre fé e obras, mas entre uma fé verdadeira, uma fé viva ou uma fé morta e uma fé improdutiva. Essa é a diferença que precisará existir na minha vida e na sua vida. Aqueles que conhecem o Evangelho de Jesus, eles precisarão ter uma fé viva, uma fé produtiva, uma fé que vai traduzir realmente como está o nosso interior através da mudança ocorrida pelo conhecimento da palavra de Deus. Então isso será bem patente, prezado professor, você abordar com os nossos alunos, os nossos jovens em sala de aula. Abordar
e dizer que a nossa vida como cristão deve ser traduzida em uma verdadeira fé que poderá ser produtiva e que vai ser aceitável a Deus e que vai alcançar muitas pessoas ao nosso redor através das nossas ações, das nossas boas obras. Aqui eu quero abrir um parênteses inicial e dizer uma coisa importante para vocês. Nós vemos em diversas religiões, principalmente religiões como o Espiritismo, nós vemos que são homens e mulheres que têm um trabalho excepcional quando se trata de obras sociais, quando se trata de caridade. É algo que é até louvável a gente ver. E nós, como cristãos, conhecedores do Evangelho de Jesus, nós precisaremos sobressair essas situações que religião à parte tem feito e que nós, às vezes, temos negligenciado como servos de Deus, de ter uma vida produtiva nas nossas obras de caridade com o nosso semelhante. Nós precisamos acordar para essa realidade. O subtópico 2 diz, engano espiritual. Tiago alerta que uma pessoa que tem apenas a fé improdutiva e que leva o indivíduo a uma autossatisfação pode trazer engano na vida. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago 2, versículos 15 e versículo 16. É isso que eu estou retratando para você. Será um engano espiritual nós dizermos que somos cristãos, que somos servos de Deus, e vem alguém ao nosso encontro pedindo a nossa ajuda, a nossa assistência em qualquer circunstância, em qualquer situação ou em qualquer coisa que vá nos pedir, seja o vestir, seja o calçar, seja o comer, seja o hospedar. Perdão. É verdade que nós deveremos ter uma certa cautela, mas o amor que há no nosso coração derramado por Deus vai falar mais alto. Nós iremos ajudar. Se alguém vir na nossa casa na semelhança do texto que li agora para vocês, de Tiago 2, versículos 15 e 16, nós não iremos pedir que ele volte em paz. Nós iremos orar, iremos abençoar com uma oração na vida daquele irmão, daquele amigo, daquela pessoa. Mas ao mesmo tempo, se ela necessitar da nossa ajuda material e se estiver na nossa condição e posse de fazer, nós iremos fazer, porque o nome do Senhor será glorificado através dessas coisas. As pessoas verão que em nós há uma diferença. E isso é uma realidade. Todas as pessoas que procuram os crentes, eles já dizem isso porque sabem que eles são bondosos, que eles estão ali para ajudar. E nós deveremos fazer jus a isso que somos intitulados. Pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas que estão de prontidão para ajudar os seus semelhantes. O subtópico 3 diz, testemunho ineficaz. Uma vivência sem testemunho autêntico cristão é como dizermos como nossas ações que o Evangelho de Cristo não tem poder transformador. Não devemos ter uma fé subjetiva ou superficial, mas verdadeira e suficientemente eficaz para a pregação e aceitação da mensagem de Jesus. É isso. O nosso testemunho irá falar mais alto, será eficaz quando nós falamos e também quando nós agimos. Nós somos cristãos não só de falar, nós somos cristãos de agir e de fazer a obra de Deus. Obra social, ajudar o semelhante, é uma pura obra de Deus nessa terra, onde as pessoas são assistenciadas. Quando Jesus estava conosco nessa terra, as pessoas que Jesus procuravam para ajudar sempre foi as pessoas em que aquela sociedade então não tinha nenhum desejo, nenhum interesse de ajudá-las. Era o leproso, era o paralítico, era o lunático, era essas classes de pessoas marginalizadas, vivendo à margem da sociedade, em que Jesus ia até elas para ajudar,
para assistenciar. E em todos os seus pronunciamentos que Jesus fazia, as suas pregações, a manifestação de Deus acontecia, o poder de Deus acontecia, havia curas, libertações. Nós vemos diversas curas, diversas libertações que ocorreram, mas quando Jesus estava pregando, levando o evangelho, mostrando para as pessoas que eles deveriam mudar a sua trajetória de vida, mas mesmo assim, além do espiritual, o físico se apresentava. Eu vou apenas dizer para você um exemplo prático disso. Nós temos diversos, mas a multiplicação de pães e peixes é uma realidade disso. Havia uma multidão, foram agraciadas pelo poder do evangelho, foram agraciadas pelo poder de Deus e da pregação de Jesus, mas ao mesmo tempo, todas elas foram alimentadas naquele primeiro momento com 5 pães e 2 peixes. Foram alimentados todos pelo poder de Deus, mas houve sim ali uma necessidade que alguém trouxesse esses alimentos para que o Senhor Jesus viesse orar e ali seja multiplicado, e foi multiplicado de uma forma sobrenatural. Mas eu quero dizer uma coisa importante para você, prezado professor e aluno. Nós precisamos entender uma coisa. Para acontecer o sobrenatural na vida do cristão, é necessário uma postura nossa de naturais. Nós precisamos ter a obediência a Deus e utilizar aquilo que está nas nossas mãos. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12. É isso que nós deveremos entender. Tópico seguinte, a evidência da fé por intermédio das ações. Subtópico 1, fé e ação. Tiago 2,17 diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não podemos desassociar a fé genuína de um profundo amor em ação, ou seja, a caridade. Essa é uma visível e importante marca na vida dos cristãos. E nós vemos desde o início dessa pré-aula que eu venho colocando e venho falando e batendo nessa tecla acerca da nossa ação com a nossa fé. Nós precisamos dizer que temos fé, nós precisamos dizer que professamos uma fé em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo nós precisamos ser agentes de Deus nessa terra para fazer a obra de Deus. A nossa fé, ela precisa ser uma fé que movimenta as coisas. A minha fé e a sua fé, prezado aluno e professor, prezado jovem que está nos assistindo, eu digo para você, a nossa fé, ela precisa ser motivada através das nossas ações diante de Deus, mas principalmente hoje, diante das pessoas que precisam da nossa assistência. Subtópico 2, amor em ação. 1 João 3,17 diz, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Essa é uma pergunta. Temos posses, temos recursos, mas o mais interessante do texto aqui de 1 João 3,17 é que ele não vai falar de fechar os olhos, ele vai falar de fechar o coração. As emoções, a nossa vontade, ela não precisa ser fechada quando vemos a necessidade do nosso irmão. É bem verdade que muitas pessoas fecham até os olhos, mas o texto aqui está falando de coração, ou seja, é uma coisa que vai partir da nossa vontade, é o nosso querer, é uma necessidade que deve existir dentro de nós, está retratada no coração no texto de 1 João aqui 3, versículo 17. Se temos recursos, se podemos ajudar, com certeza nós iremos ajudar, porque há uma necessidade dentro de nós, porque o coração é o centro da vontade, é o centro das emoções e também das vontades do ser humano. Nós precisamos ter vontade e ter a ação de fazer e ajudar o nosso semelhante. É uma marca do cristão. Por que eu estou enfatizando muito bem isso hoje para você? Essa ação. Porque isso vai nos caracterizar como verdadeiros servos de Deus, como verdadeiros cristãos.
aqueles que têm características em sua vida que irão demonstrar para as pessoas que ela é um seguidor de Jesus, que é um discípulo de Jesus. Na semelhança de Pedro, quando Pedro nega a Jesus por 3 vezes, e no decorrer dessa negação que Pedro fez a Jesus, as pessoas diziam para Pedro, olha, ele é um deles, porque a sua comunicação, as suas palavras o denunciam. Não, ele estava com ele. Essas eram as expressões utilizadas pelas pessoas ao ver Pedro. Ou seja, na minha vida e na sua vida, prezado professor e aluno, deve existir, precisa existir as características verdadeiras, autênticas. Lembre-se, o cerne desse primeiro trimestre de 2025, na carta de Tiago, é a verdadeira religião, é a autenticidade na carta de Tiago. Precisamos ser autênticos, não só dentro da igreja, não só na reunião com os cristãos, mas precisamos ser autênticos e verdadeiros onde quer que estejamos, para que a luz de Cristo possa resplandecer através da nossa vida e possa trazer luz e salvação às pessoas que perecem lá fora. E lembre-se, as nossas ações também é uma forma de nós evangelizarmos as pessoas. Subtópico 3. Obediência em ação. Fé e obediência a Deus são coisas inseparáveis. Vemos claramente isto acontecer na vida de Abraão. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu hei de te mostrar, ou te mostrarei. Gênesis 22, versículos 1 e versículo de número 2. Vemos, prezados professores e alunos, um exemplo maravilhoso de fé e obediência em ação na vida de Abraão. O Senhor o chama, pede o seu único filho, Isaque, a quem ele amava realmente muito, e pede que o sacrificasse em um dos montes que o Senhor ainda ia mostrar. Olha que coisa tremenda na vida de Abraão. Abraão foi considerado um amigo de Deus porque ele foi um homem obediente a Deus, um homem de fé verdadeira, uma fé em ação, uma fé que realmente motivou o seu coração, mesmo assim, a apresentar o seu filho em holocausto, sabendo que, se Deus havia pedido, certamente Deus sabe o que está pedindo. Perdão. Então, Abraão se dirige ao monte Moriá para fazer o sacrifício de seu filho. Mas em Gênesis, no capítulo 22, e o versículo de número 5, nós vamos ver uma coisa extraordinária acontecer. Nós vamos ver o diálogo que houve na vida de Abraão, juntamente com seu filho Isaque, e nós nos deparamos com uma afirmação, eu vou até ler para você, a afirmação feita na conversa e no diálogo ocorrido na vida de Abraão com o seu filho Isaque. O versículo 5, o texto vai dizer assim, preste atenção. Então disse a seu servo, esperai aqui com um jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha só como estava a fé de Abraão. A obediência foi necessária. A sua fé nesse momento foi mostrada. E nós vemos que Abraão disse para aquelas pessoas que ficaram ao pé do monte, nós iremos adorar e nós voltaremos. Ou seja, uma fé inabalável. A nossa fé, ela precisa andar junto da nossa obediência a Deus. É por isso que nós fazemos o bem às pessoas, porque temos fé e obedecemos aos preceitos de Deus. Perdão. Obedecemos a Deus.
Abraão fez isso. Ele creu que ia sacrificar, mas mesmo sacrificando o seu filho, Deus tinha e tem o poder de ressuscitá-lo. E foi isso que motivou a vida de Abraão. Ele disse, olha, nós iremos adorar. Aqui eu abro um parêntese também para você. Fazer a obra de Deus é um gesto de adoração a Deus. Ajudar o nosso semelhante é uma expressão, é uma expressividade no nosso coração de que amamos a Deus, obedecemos a Deus e temos uma vida desprendida daquilo que possa nos afastar da presença de Deus, que é uma vida de avareza, uma vida de amor às posses, aos bens. É claro que nós não deveremos pegar os nossos bens e jogar fora, mas os nossos bens servirão para nós, mas também servirão para ajudar outras pessoas que precisam da nossa assistência. Abraão teve fé, mas Abraão teve obediência a Deus de apresentar o seu filho, o seu único filho, ao Senhor. Isso é uma verdadeira expressão de fé na presença de Deus. O tópico seguinte, Abraão e Raabe, exemplos de uma fé viva. Subtópico 1, Abraão. O patriarca é citado por Tiago no capítulo 2 e no verso 23 de sua epístola. Precisamos entender que na semelhança de Abraão, o que o justificou não foi a obra, mas a fé genuína depositada em Deus. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguia ambos juntos, Gênesis 22, versículos 7 e 8. A obediência a Deus nos levará a um nível de fé sobrenatural. Abraão tinha fé no seu coração de acreditar que Deus providenciaria o necessário ali para a sua vida. Isaac viu os elementos do sacrifício, mas ele não estava reconhecendo que o cordeiro, o sacrifício para o cordeiro, era a sua própria vida. E Abraão diz, Deus proverá, Deus providenciará. Ou seja, na nossa vida, tudo que nós temos é uma providência de Deus para nós. Ou seja, não são apenas os nossos esforços humanos, as nossas habilidades no trabalho, a nossa inteligência de conquistar alguma coisa material, um bom emprego. Não, tudo vem das mãos de Deus para a nossa vida. O cristão precisa ter isso em mente. Olha, jovem, tudo que você tem, tudo que você passará a possuir futuramente, no nome do Senhor Jesus, eu quero te abençoar, querido jovem, tu terás um futuro glorioso em nome de Jesus, mas entenda uma coisa importante, a partir de hoje, tudo que vier às tuas mãos de posse, de bens, será também para um serviço sagrado, porque a palavra holocausto é um serviço sagrado. Significa isso. Você irá sacrificar diante de Deus aquilo que você tem em prol ao seu semelhante. Todos os nossos bens, eles precisam ser uma ferramenta de Deus para que outras vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Abraão creu e disse, Deus proverá, Deus proverá. E Deus irá fazer isso. Subtópico 2, Raabe. A fé nos leva a servir a Deus sem temor ao ponto de colocarmos em risco, coloco em risco entre parênteses aqui, para dizer para você uma coisa importante, já. Nossa vida em prol de algo maior que nós mesmos. A verdadeira fé vem pela obediência a Deus e ouvi-lo. Romanos 10, 17 diz, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela uma decisão de servir a Deus com o que tem e não pelo que é. É isso. Na representatividade aqui de Raabe, que era uma meretriz, mas para ela colocar em risco
Eu coloco aqui, abro uma aspa para colocar essa palavra risco, porque quando nós servimos a Deus, é um risco, mas um risco glorioso, um risco maravilhoso que nós temos de colocar na nossa vida, assim como essa mulher, mesmo tendo uma condição social talvez deplorável para aquela sociedade, mas assim Deus trabalhou em sua vida para que aqueles espias estivessem ali. Ela foi naquele momento um instrumento de Deus. Ela teve uma ação de fazer uma coisa boa e através da sua ação veio algo ainda maravilhoso, que foi essa vitória que aconteceu de ser espiada aquele local, e ela, a partir dali, nós entendemos que pela palavra de Deus, coisas maravilhosas aconteceram através desse episódio. Ou seja, Deus, ele tem todo o poder e toda a sabedoria. Nós queremos, às vezes, limitar a nossa crença, a nossa fé em coisas pequenas que nós vemos. O nosso Deus, ele está em uma dimensão maior do que a nossa. O Senhor é eterno. Nós somos finitos, o Senhor é infinito. Ele é eterno, ele é soberano. Ele sabe o que fazer, sempre. Ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. Por mais que nós tentemos, nós entendermos a Deus, jamais iremos compreender na sua plenitude o que o Senhor é e representa para as nossas vidas e o que Ele pode fazer na vida de uma pessoa. Ou seja, a nossa fé e a nossa fé em ação, em obras de caridade, ela independe da nossa crença. Nós vemos hoje diversas pessoas no nosso país que não são evangélicas e que fazem um trabalho excepcional quando se trata de ajudar o próximo. A mobilização de pessoas que fazem um trabalho porque sentem a comoção, a empatia pelo seu semelhante. Agora, em um tempo bem recente, nós vimos aqui no nosso país, no sul do país, no Rio Grande do Sul, aquela situação que ocorreu, aquela catástrofe que ocorreu ali no Rio Grande do Sul, por aquelas enchentes. Pessoas do Brasil e até de fora do Brasil se comoveram com aquela situação e não esperaram que o poder público viesse tomar uma providência. Elas tiveram uma empatia com seus irmãos, com os nossos irmãos, na verdade, nossos irmãos gaúchos, e ali vieram ajudar. Foi uma corrente abençoada em que muitas pessoas foram assistenciadas. É isso que demonstra realmente essa fé em ação, essa fé com obras, não uma fé morta, que só dizer que tem fé, dizer que serve a Deus e que não tem um mínimo de compaixão e de misericórdia pelo semelhante que está próximo a ele. Isso não é uma vida de fé, isso é uma vida falsária, é uma vida hipócrita. Eu preciso dizer isso. E é isso que é uma realidade na vida de muitos cristãos desavisados e que não prezam a fé que vive em Cristo Jesus. A conclusão diz, nesta lição, somos desafiados a cultivar uma fé autêntica e viva, evidenciada por ações. A fé improdutiva é inútil. A verdadeira fé se manifesta em obras de amor, compaixão e obediência a Deus. Exemplos como Abraão e Raabe ilustram como a fé viva opera através de ações decisivas, e corajosas. Portanto, somos chamados a demonstrar nossa fé em Cristo não apenas em palavras, mas em ações. Só assim viveremos uma fé autêntica que glorifica a Deus e impacta positivamente o mundo ao nosso redor. Então, essa é a nossa lição de hoje. Que Deus continue te abençoando de uma forma tremenda e poderosa e que nós vivenciemos uma fé viva, uma fé produtiva em Deus, no nome de Jesus. E até a nossa próxima aula. Oi,
ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.